E aí pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao estudo em técnicas de arquivamento, né? E a gente vai iniciar hoje dentro do tópico de valores documentais. O que trata esse tópico, né? A gente vai prosseguir aqui com a leitura do texto, vamos fazer a nossa interpretação e vamos avaliar juntos. Bom, o ciclo vital dos documentos agrega dois valores distintos para promover a avaliação documental. Primeiro é o valor primário ou administrativo, presente na primeira e na segunda fase, que deve ser temporariamente preservado por razões administrativas, legais ou fiscais. E o valor secundário ou histórico, presente na terceira idade, que diz respeito ao uso dos documentos para outros fins que não aqueles aos quais foram criados. O valor secundário deve ser preservado de maneira definitiva pela instituição e ele se divide em probatório, quando comprova a existência, funcionamento e as ações da instituição, ou informativo, quando contém informações essenciais sobre matérias com que a organização lida para fins de estudo ou de pesquisa. Bem, em relação aos valores documentais, ele está muito vinculado ainda ao tema das três idades, né, que a gente viu no último vídeo, certo? Desse mesmo tema. Então, vou apagar aqui para a gente poder relembrar um pouquinho. A gente, no último encontro, verificou aqui que a gente tem praticamente três fases, né, temporárias ali, extemporâneas, né, dos documentos, né, em arquivo. Então você tem a fase corrente, você tem também a fase intermediária, que a gente falou até que é o purgatório dos documentos, porque ele não está nem lá e nem cá. Não foi nem para o céu e nem está no inferno, né? Intermediária. E temos também a fase permanente, que já é a destinação final dos documentos. Permanente. E aí, nesse caso, gente, dos valores documentais, foi dito aqui que ele se divide em duas fases. A primeira é de valor primário ou administrativo, que é a primeira, né? É a primeira e a segunda idade documental, que é quando o documento realmente ele ainda tem um valor útil, né? Ele ainda está atingindo a finalidade para o qual ele foi criado, né? Na fase corrente ele está em uso, né? Corrente, e na fase intermediária ele não está em uso corrente, mas também não foi ainda mandado para o arquivo permanente, né? Que é o que tem valor histórico. Então, nessas duas primeiras fases, ele tem um uso corrente e nessa um uso de vez em quando. Mas nessas duas, o valor dele ainda existe. Ele tem um valor administrativo, pois os documentos ainda são úteis. Poxa, mas na idade permanente, que seria a fase, o valor secundário, né, ou o valor histórico dos documentos, quer dizer que o documento aqui ele já é inútil. Não é bem assim. O útil que eu falo diz respeito
a atingir, né, como a gente já falou, a sua finalidade para a qual ele foi criado. Aqui ele vai atingir uma finalidade, mas mais uma finalidade histórica. Então aqui ele tem um valor histórico. Valor histórico. Certo? Então a utilidade dele seria que somente para utilização como documento probatório, que é quando comprova a existência, o funcionamento e as ações da instituição. Vamos pôr aqui, ó. Caráter probatório. E temos também o caráter informativo. Caráter informativo, quando contém informações essenciais sobre as matérias com que a organização lida e para fins de estudo e pesquisa. Às vezes pode ter alguém fazendo ali algum estudo sobre a fundação dessa instituição, né, seja pública ou privada, e aí você tem que manter esse arquivo permanente para ter um valor histórico, probatório das finalidades da instituição e informativo para estudo e pesquisa. E os documentos ainda com valor administrativo são ainda úteis para a finalidade que eles foram criados, e são os correntes, estão sempre em uso, e os de idade intermediária, que eles são usados aí de vez em quando para a finalidade útil dele. Certo? Beleza. Bom, agora, gente, vamos liberar espaço aqui na lousa, porque a gente vai falar sobre arquivos correntes, em específico. Certo? Vamos lá. Bom, vamos transcrever aqui arquivos correntes. Os documentos na fase corrente, que a gente deu uma relembrada, possuem grande potencial de uso para a instituição produtora daquele documento e são utilizados para o cumprimento das suas atividades administrativas, como tomada de decisões, avaliação dos processos, controle das tarefas e etc. Então é tudo que está acontecendo ainda no momento na instituição, tem que estar ali nos arquivos correntes, né, que são os documentos que estão em idade, em fase corrente, quer dizer, está valendo e valendo muito. Bom, as principais atividades desempenhadas nessa fase são o protocolo, segundo, a expedição, o arquivamento, o empréstimo, a
consulta e, por fim, a destinação. Então, durante a fase corrente dos documentos emitidos pela instituição, no arquivo corrente você vai ter ainda outras atividades dentro, né, do arquivamento de documentos correntes. O protocolo, a expedição, o próprio arquivamento, o empréstimo, a consulta e a destinação dos documentos. Então vamos falar de cada uma dessas fases aqui em específico. Afinal, quando você está sendo contratado, né, assumindo o seu cargo público, né, após a aprovação no concurso, normalmente o que se espera de um auxiliar, de um oficial administrativo? Que ele vai trabalhar praticamente em 80%, 90% do seu tempo com arquivos correntes, né? Ele não vai estar verificando muito em relação a arquivos de valor histórico, né, no arquivo permanente, eventualmente no arquivo intermediário, mas o arquivo corrente é o que vai tomar mais tempo, né, do auxiliar administrativo, certo? Então vamos lá, vamos liberar espaço aqui. E vamos falar do protocolo que temos aqui. Bem, os documentos da fase corrente apresentam grande potencial é duro, hein? Potencial de tramitação dentro das áreas e setores da instituição. Então, eles sempre vão estar em circulação. Para que essa documentação não se perca, né, durante toda essa movimentação, é necessário exercer o controle de sua movimentação por meio de instrumentos próprios que garantam a sua localização e segurança. E bem como já vimos, para alcançar essas finalidades, o protocolo executa as seguintes atividades. Então, gente, essa atividade de protocolo é exatamente para você ter uma rastreabilidade dos documentos, né? Saber para quem foi liberado o documento, saber quando foi recebido, se a pessoa estourou o prazo. Tem muito a ver isso aqui, por exemplo, na área jurídica, quando um advogado ou um estagiário vai ao fórum, né? Agora com esse negócio de processo digital eu já não sei muito bem como está funcionando. Mas antigamente você ia lá para fazer a carga dos autos, para que você pudesse fazer a análise ali quando estava aberto o tempo para a sua parte. E aí, necessariamente, você tinha lá um livro de protocolo, transcrevendo ali quem tinha feito a carga dos autos, levado para o escritório para fazer um estudo mais minucioso, enfim. Para saber para onde estava indo o documento, porque se extraviasse, aí a pessoa tinha que ser responsabilizada. Bom, então, como a gente estava falando, o protocolo executa as seguintes atividades. A primeira é o recebimento. Recebimento. O recebimento inclui a atividade de receber os documentos e efetuar a separação em duas categorias: oficial, que trata de matéria de interesse da instituição em particular, que trata de conteúdo de interesse pessoal. Os documentos oficiais são divididos em ostensivos e sigilosos. Aqueles que têm natureza ostensiva deverão ser abertos e analisados. No momento da análise, deverá ser verificada a existência de outros registros relacionados ao documento recebido, para se fazer a devida referência. Os documentos de natureza sigilosa
e aqueles de natureza particular deverão ser encaminhados diretamente aos respectivos destinatários, haja vista, né, serem de cunho particular ou de cunho sigiloso. Então, dentro da fase de recebimento, é a atividade que você está lá e vai receber o documento, né, para fazer o arquivamento, e aí você tem que fazer a separação dos que são sigilosos, ostensivos, dos que são de categoria particular ou de categoria oficial, para você saber fazer essa separação e dar a tratativa correta para cada tipo de documento, certo? Caso haja ainda alguma dúvida, devido à questão da lousa ser pequena, a gente não consegue destrinchar mais o assunto, eu vou pedir que vocês retornem o vídeo e vejam novamente. Bom, a segunda atividade relacionada ao protocolo diz respeito ao registro. Que é quando os documentos recebidos pelo protocolo são registrados em formulários ou em sistemas eletrônicos, nos quais serão descritos os dados referentes ao seu número, o nome do remetente, a data e o assunto, espécie, entre outros elementos. Então, na fase de registro, primeiro você recebe e faz aquela separação entre documento oficial, documento particular, documento sigiloso ou ostensivo. Fez a separação, você vai fazer o registro do documento, que na verdade é você, seja em sistema manual ou sistema eletrônico, fazer o cadastro daquele documento para você poder manter ele em arquivo, para posteriori você poder fazer a consulta, né, pelo código ou pelo assunto e conseguir localizar o documento. A terceira atividade relacionada ao protocolo é a autuação. A autuação é a fase que, após você ter feito aquele registro, seja manual ou eletrônico, do documento, os documentos são numerados, então no caso são autuados, conforme a ordem de chegada no arquivo. E a palavra autuação também significa criação de processo. Então, aqui você vai receber e separar, aqui você vai registrar com data, assunto, enfim, e aqui você vai, na prática mesmo, você vai codificar, certo? Bom, existem ainda mais 3 classificações, 3 atividades relacionadas ao protocolo. Vou pedir para vocês aguardarem só um instante. Vou liberar espaço na lousa e na memória do aparelho de gravação. E aí a gente dá continuidade à explicação, tá certo? Então só um instante e valeu!